Há mais de 25 anos, os arqueólogos descobriram 4 ossários ligados diretamente a Jesus e sua família. Depois, num 5º ossário, eles descobriram outra inscrição. A inscrição tinha 2 partes. A segunda parte trazia Mara, enquanto a primeira trazia um diminutivo de Mariamne. Embora ninguém jamais houvesse visto esse nome num ossário, ele foi traduzido como sendo apenas outra versão de Maria. Maria também é conhecida como Mara. Mas faria sentido achar na tumba da família de Jesus 2 ossários com o nome de Maria? Primeiro, Maria, o nome usado nos evangelhos para se referir à Virgem Maria. E o segundo, uma grafia singular de Maria e o nome Mara. Poderia fazer sentido se a segunda Maria, a tal Mariamne, fosse Maria Madalena. Maria Madalena nos chega através do Novo Testamento não apenas como um nome, mas como um nome e um título. Segundo estudiosos, ela é Maria de Magdala, Maria Madalena. Magdala era um entreposto importante perto do mar da Galileia. As pessoas de Magdala falavam grego e aramaico. A tradição cristã sugere que Maria Madalena e seu irmão Filipe pregavam aos judeus que falavam grego. E é bem provável que a família de Maria Madalena e seus seguidores tenham escrito o nome dela em grego. O ossário de Mariamne é o único achado na tumba de Talpiot, com uma inscrição grega. Digamos que nessa mesma tumba de Talpiot, a segunda Maria... Certo. ...fosse claramente identificada como Maria Madalena. Certo. Qual seria a sua reação em relação ao conteúdo dos ossários? Seria fascinante e com certeza atrairia muito mais atenção e levantaria muitas questões, mas não é. Não há uma Maria de Magdala naquela tumba. Se num dos ossários estivesse escrito Maria Madalena, eu diria, puxa, e ficaria bem mais impressionada. Se estivesse escrito Maria, ou então Maria de Magdala, ou Maria Madalena, eu acharia muito interessante. Esse registro aqui é muito bonito. Se a inscrição Mariamne pudesse ser ligada a Maria Madalena, seria mais do que interessante. Seria estatisticamente convincente, porque poderíamos criar uma equação de probabilidades combinadas para as urnas de Talpiot que inclua Mariamne. O que ocorre quando fazemos isso é que os fatores de probabilidades individuais, embora não sejam terrivelmente pequenos em nenhum caso em particular, quando são multiplicados juntos, começa a surgir um quadro onde tudo o que foi apresentado se constitui num evento muito raro. Como Fulweger faz uma abordagem conservadora, ele elimina Mateus, uma vez que não é um membro conhecido da família imediata de Jesus. Ele também divide o resultado da probabilidade por 4 para compensar quaisquer erros involuntários nos dados históricos. E ainda divide o número por 1000, que representa todas as tumbas de Jerusalém no século I. No final, os cálculos concluem que só há uma chance em 600 de que a tumba de Talpiot não seja a tumba da família de Jesus, se Mariamne se referir a Maria Madalena. Mas seria isso possível? Uma das passagens mais famosas, associadas a Maria Madalena, está no Evangelho de João, na parte em que Jesus para o apedrejamento de uma mulher punida por adultério. Mas não há nenhuma indicação no texto de que a mulher não identificada seja Madalena. Foi uma tradição cristã posterior que ligou a adúltera à Madalena, assim como a ligou à passagem em Lucas sobre outra mulher não identificada e rotulada especificamente como pecadora que ungiu os pés de Jesus.
e os enxugou com os cabelos. Hoje, os estudiosos creem que Maria Madalena e as duas mulheres não identificadas em Lucas e João sejam mulheres diferentes. A tradição de ligar Maria Madalena a essas supostas pecadoras pode ser atribuída a uma mudança ocorrida na igreja nos séculos posteriores, quando as mulheres deixaram de ser consagradas como líderes religiosas. Antes dessa época, as mulheres eram ordenadas, e em muitos escritos cristãos antigos, Maria Madalena é amplamente respeitada como missionária. Creio que Maria Madalena foi uma pessoa extremamente importante no movimento de Jesus. Tão importante que eu acho que, veja bem, essa é a minha opinião. Não estou falando por mais ninguém. Eu acho que ela, na verdade, restabeleceu o cristianismo. A forte liderança exibida por Madalena foi considerada suspeita por uma igreja em evolução dominada por homens. Então, a partir do século II, quando os padres começaram a suprimir dezenas de antigos escritos cristãos, a igreja rejeitou 2 textos que demonstravam um grande respeito por Maria Madalena: o Evangelho de Maria Madalena e um texto descrevendo o ministério de seu irmão, os Atos de Filipe. Durante séculos, só restaram fragmentos desses textos, e algumas partes foram consideradas perdidas para sempre. Em 1974, no antigo monastério do Monte Athos, na Grécia, um professor da Universidade de Harvard, François Bovon, descobriu um manuscrito de 700 anos. Era a cópia mais completa já encontrada do texto do século IV, os Atos de Filipe. Nele, Bovon alega ter descoberto uma antiga descrição de Maria Madalena, não percebida pela tradição cristã posterior. Nos Atos de Filipe, ela aparece... Não há qualquer menção sobre sua vida anterior. Ela é vista positivamente como uma missionária cristã. Ela está no mesmo nível dos missionários masculinos. Ela prega, ensina, ela batiza, ostenta até o título de apóstolo. Se no antigo movimento cristão Maria Madalena era um apóstolo, então o cognome singular de Mara no ossário de Mariamne poderia indicar algo extraordinário. Em aramaico, Mara significa mestre. Mara, a mestra. Mesmo hoje, se você for ao bairro armênio, o arcebispo ou um dos religiosos seria chamado de Mar Samuel ou Mar alguma coisa. Senhor, mestre, ainda ouvimos isso. É um sinal de respeito por um rabino, por um professor ligado ao Mara, ao Senhor, ao mestre. Está claro nos Atos de Filipe que Maria Madalena é respeitada como pregadora, batizante e apóstolo. Forte, fiel e íntima de Jesus. Sendo assim, faria sentido para os seus discípulos se referirem a ela como Mara, mestre. Mas e quanto à grafia do primeiro nome na inscrição? A inusitada Mariamne, nunca encontrada antes nem depois em nenhum outro ossário. Nos Atos de Filipe, o nome de Maria Madalena é grafado M-A-R-I-A-M-N-E. Mariamne.